paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e estamos em mais um estudo da palavra. Estudando a palavra é a nossa série de estudos bíblicos que vamos compartilhar com vocês. Eu estou fazendo uso, nesses primeiros estudos bíblicos, da Bíblia NVT, tá certo? Nova versão transformadora, porque é uma Bíblia de uma linguagem mais acessível. Como o nosso objetivo é alcançar, fazer com que vocês aprendam a palavra do Senhor e estudem a palavra do Senhor, então nós estamos usando a NVT, Nova Versão Transformadora. O estudo bíblico de hoje à tarde é intitulado É Tempo de Vigiar. E eu pergunto, você é uma pessoa vigilante, é uma pessoa alerta ou as coisas costumam te pegar de surpresa? Então vamos nesta tarde aprender um pouquinho desse tempo de vigiar que a Bíblia nos conclama a estarmos alertas, ok? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 13, Romanos, capítulo 13, versículos do 8 ao 12. Romanos 13, do 8 ao 12, é a nossa leitura bíblica inicial. Passemos a ler para ganharmos tempo. Você já vai abrindo aí sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia para você ficar fera e aprender a manejar a palavra da verdade. Vamos lá, Romanos 13, do 8 ao 12 está escrito: O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Um título que tem aqui para essa leitura. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais perto agora do que quando cremos no início. Nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam-se da armadura da luz. Só até aqui, por enquanto, nossa primeira leitura da tarde, a leitura bíblica, que nos mostra, meus queridos, que é tempo de vigiar, é tempo de despertar, é tempo de ficarmos alertas. Nossa salvação, ou seja, o dia da redenção, o dia do nosso encontro com o Senhor, posso ter a ousadia de dizer assim, o dia do nosso encontro com o nosso Criador, com o nosso Senhor, está mais próximo agora do que quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Quem já aceitou, quem já é crente em Jesus Cristo, quem ainda não é, aí é que é tempo de você vigiar. Então essa palavra de hoje à tarde, ela tanto serve para quem já é cristão, crente em Jesus, como para quem ainda não é, tá certo? Continue aí comigo e aprenda um pouco da palavra de Deus nesta tarde. Olha só, meus queridos, nessa leitura que nós fizemos, nós começamos com algo bem interessante. Não sejamos devedores, a ninguém devais nada. Da mesma maneira, não seja um devedor no reino de Deus. Não deva visitas, não deva evangelismos, não deva, quando lhe convidarem para fazer alguma coisa, pregar, louvar, não fique devedor, faça. Pois é o Senhor quem te capacita e se o Senhor te deu a oportunidade, faça, que é para glorificar o nome dele. Não deva orações, ore pelos outros, ore pela sua igreja, ore pelas suas autoridades, ore pelos seus líderes, pela sua família, por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, tá certo? Seja um intercessor.
Não deva uma oferta, não deva uma doação missionária, não deva seu dízimo. Seja uma pessoa que a ninguém deva nada. Então, não deva nada também no reino de Deus, tá certo? Que nós devemos dever uns para com os outros apenas o amor, porque o amor, ele é livre e gratuito, dado por nosso Deus. Então, o amor, realmente, nós ficamos devendo para todos e todos nos são devedores também, certo? Esse é o dom maior que todo cristão deve perseguir. Como nós examinamos aqui na leitura, quem ama o seu próximo não vai causar mal ao seu próximo. Não vai cobiçar as coisas do seu próximo, não vai adulterar o seu próximo, não vai roubá-lo, não vai matá-lo. Por quê? Porque ama. Então, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E o amor, se você desenvolver este dom, com este dom, você vai cumprir as exigências da lei de Deus. Tá certo? Tem uma receita para nós. A infalível receita é perguntar assim: será que o que eu vou fazer para meu próximo, eu gostaria que ele fizesse comigo? Eu penso em fazer algo e quando penso em fazer algo, eu volto atrás e me pergunto: o que eu vou fazer agora? Glorifica a Deus. O que eu vou fazer agora? Eu gostaria que fizessem comigo. Esta é uma infalível receita. Interessante que em pregações atuais, tenho ouvido falar, muitos pregadores da atualidade, que amar não é o sinônimo de gostar. Antes eu pensava que era. Eu tinha na minha mente que eu tinha que gostar e às vezes a gente se angustiava porque tem pessoas que são um pouquinho difíceis e nós tentamos gostar delas, mas elas são muito difíceis, um pouquinho difíceis e torna essa tarefa dificílima. Mas o amar não é o gostar, é tanto que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, se já é o inimigo, como é que você ama, né? Se já é uma pessoa que é inimiga, se tornou inimiga por alguma razão da vida. Mas o amar é você exatamente não fazer o mal a esta pessoa, você orar por esta pessoa, você interceder junto a Deus, pedir junto a Deus pela vida dessa pessoa, gostando dela ou não, tá bom? Então se tranquilize nesta tarde, pelo menos é o que estão dizendo por aí, eu já estou absorvendo, porque nós podemos amar sem necessariamente gostar. E também, infelizmente, tem pessoas que gostam e não amam, né? Gostam, mas desobedecem, gostam, mas não fazem o que a pessoa querida precisa. Então, está aí a diferença de amar e gostar, certo? Então, se nós buscarmos esse dom, se nós usarmos essa receita infalível, nós vamos examinar sempre a nossa consciência e tenho certeza que ela vai estar tranquila, se nós sempre nos colocarmos no lugar do outro, certo? É mencionado também nessa leitura algo interessante, o tempo, onde se fala aqui no tempo da luz e no tempo das trevas, né? No último versículo lido, nós lemos o versículo 12, né? A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fosse uma roupa velha, uma roupa que não presta mais, e vistam-se da armadura da luz. E aí eu digo a vocês, meus queridos, esse tempo que o dia representa a luz e a noite representa as trevas, se complementa aqui, por isso que eu deixei até a Bíblia aberta, nos versículos 13 e 14. Vamos ler para vocês entenderem melhor. Olha só. Acompanhe comigo aqui, versículos 13 e 14, certo? Uma vez que pertencemos ao dia, nós que conhecemos ao Senhor, pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Queridos, há uma verdadeira luta
entre nossa carne e nosso espírito. A nossa carne, ela só quer saber de satisfazer os desejos. A nossa carne, ela é instintiva, como um animal. Ela quer satisfazer seus desejos e cada vez que satisfaz um desejo, se cria um novo desejo. Então, nunca vai ter fim a fome carnal. Cabe a nós policiar nossa carne, policiar nossa carne e não satisfazer os seus desejos pecaminosos que vão nos afastar do Senhor. O segredo está aqui, se revestir do Senhor Jesus Cristo, buscar orientação na palavra, buscar a armadura de Deus, que daqui a pouco eu vou ler com vocês, tá certo? Para que vocês não cedam às tentações malignas que só tem um único objetivo: levar a sua alma para o inferno. É esse o objetivo do inimigo de nossas almas, do Satanás. É levar a sua e a minha alma para o inferno. Então, aqui a Bíblia está nos dando essa orientação. E eu gosto dessa Bíblia, da Nova Versão Transformadora, porque ela já traz na linguagem de hoje. Eu vou repetir o versículo 3, que é bem interessante. Ó. Não devemos nos entregar, certo? A festanças desregradas, bebedeiras, promiscuidade sexual e práticas imorais. Não nos envolvermos com brigas e nem com invejas. Então você já está vendo tudo. Se tiver alguma dúvida, procure um dicionário, ele vai esclarecer melhor para não sermos aqui tão redundantes. Vamos conhecer essa armadura de Jesus Cristo? Vamos lá, vamos comigo para Efésios capítulo 6, certo? Abra aí comigo Efésios capítulo 6, versículos do 13 ao 17. Olha o que está escrito, Efésios 6, do 13 ao 17. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Acompanhe comigo que você vai descobrir a armadura de Deus. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, com os quais poderás deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como um capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhe que interessante. Toda a armadura de Deus. Então, você vai imaginando aí uma armadura, que é aquela roupa antiga que as pessoas usavam para ir para a guerra. E somente vestido nessa armadura, você vai poder resistir ao maligno. Essa armadura começa com um cinto. Ou seja, resumindo aqui, nós devemos estar com verdade, andar com a verdade, andar com a justiça, como se fosse uma couraça. Nossos sapatos, ou seja, nossos pés, devem sempre andar em paz, levando a paz para as pessoas. Paz. Escudo da fé, sempre que o maligno quiser nos confrontar, se escude na sua fé em Jesus, em quem você crê, na Bíblia Sagrada, certo? Use a salvação como um capacete, não queira perder sua salvação, diga eu estou salvo, vou permanecer salvo em nome de Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, certo? Essa é a armadura completa de Deus para nós. E aí, meus queridos, nós podemos analisar que ao vestir essa armadura, você está protegido contra as investidas do mal. Certo? Você está preparado. E eu coloco aqui como se fosse uma poesia, me baseando no livro de Eclesiastes, eu coloco as seguintes palavras para nós nesta tarde. É tempo de vigiar. É tempo de vigiar. É tempo de cuidar mais da sua fé e das coisas que agradam a Deus. É tempo de pregar o evangelho.
mas é tempo de viver o que se prega. É tempo de evangelizar, mas é tempo de testemunhar o que se evangeliza. É tempo de orar, mas é tempo de acreditar na oração feita. É tempo de receber bênçãos, mas é tempo de cuidar das bênçãos que já tens recebido de Deus. É chegada a hora do homem saber o que Deus quer, o que quer com Deus. Perdão. É chegada a hora do homem saber o que quer com Deus, pois Deus já revelou o que quer com o homem. É a hora em que Cristo nos diz: quem está no telhado, não desça. Mateus 24, 17. Quem está no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mateus 24, 18. Ou seja, você que já alcançou um patamar na obra do Senhor, não desça, prossiga para o alvo, vai crescendo ainda mais. Você que está no campo fazendo a obra, não volte atrás. Continua fazendo o que você está fazendo para o Senhor. Não se desvie, tome sua posição. É tempo de nós cuidarmos dos nossos dons e talentos que Deus nos deu. Não ficar, ai meu Deus, mas eu queria o dom disso, daquilo. Continue pedindo em oração. É um direito seu enquanto crente. Pedir em oração. A Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á, né? Buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Então, continue buscando. Mas use aqueles dons e talentos que Deus já te deu. Amém? Eu, por exemplo, eu tenho o dom de ensinar, então estou fazendo uso porque foi o que Deus me deu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Contudo, meus queridos, nós temos aqui algo para compartilhar com o teu coração nesta tarde. Quando eu falar coração, lembre-se, é o seu centro de emoções, tá certo? Você que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo e ouvindo também, claro, porque sai o som. Se você ainda não aceitou a Jesus, olha o que a Bíblia diz para você nesta tarde. Em Mateus 24, vamos abrir aqui, Mateus 24, tá certo? Já deixei até marcadinho aqui para a gente ganhar tempo. Mateus 24, a partir do versículo 36. Mateus 24, 36. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Mateus 24, 36. Olha só. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai o sabe. Quanto ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas iria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Gente, vocês podem até dizer assim, mas desde que eu conheço, desde que eu me entendo de gente, que esses evangélicos, porque as pessoas dizem logo com os evangélicos, tem essa conversa que Jesus vai voltar, que Jesus vem e Jesus não vem, passam-se décadas, passam-se séculos. Calma. A Bíblia diz algo muito interessante, que o tempo de Deus, o relógio do Senhor, se é que Deus tem relógio, porque é o dono do tempo, não precisa, ele é diferente do nosso. Então, quanto ao dia e a hora, nós acabamos de ler na palavra, o próprio Jesus dizendo que só o Pai sabe. Só o Pai sabe o dia que Jesus voltará à Terra para buscar a sua igreja, porque é promessa da Bíblia. E se até hoje todas as promessas bíblicas, todas as profecias bíblicas foram cumpridas, porque esta não será.
Ô, glória, vai ser cumprida, meu querido, minha querida, na hora que ele determinar. Agora ele deixou sinais. Ele também não está pegando totalmente de surpresa, não. Ele deixou muitos sinais. E se você tiver curiosidade, continue lendo. Leia Mateus 24 todinho, o capítulo todinho de Mateus 24. Mas vamos aqui para o estudo bíblico. Então, somente o Pai sabe. Portanto, nós devemos andar preparados e não andar como se Jesus não fosse voltar. É como o dia da nossa morte, por exemplo. Você sabe o dia que você vai morrer? Eu não sei o dia que eu vou morrer. Então, eu devo estar preparada. Porque ou Jesus vindo ou eu indo, eu vou me encontrar com Deus. E eu vou prestar conta da minha vida, do que tudo que eu fiz na terra. Certo? Então, devemos andar vigilantes, preparados. Outro tópico interessante que é levantado por essa leitura é que nem todos vão subir com Jesus, nem todos vão para o céu. Está escrito que vão estar dois no campo, um será deixado, o outro levado, vão estar duas moendo num moinho, moendo cereal, fazendo alguma ocupação. Aí Jesus ilustrou as ocupações da época, evidentemente. E uma vai ser levada e a outra deixada. E eu pergunto para você nesta tarde, você quer ser aquele que vai subir ou aquele que vai ficar? Eu quero ficar lá na glória com Jesus. Peguei você, né? Eu quero ser a que vai ficar na glória com o Senhor e não a que vai ficar na terra. Você vai querer subir com Jesus ou vai querer ficar na terra? Vai querer ficar na glória ou vai querer ficar na tribulação? Medite. Muito bem, então vamos lá. Sobre isso é válido examinarmos também, só para fechar, já estamos fechando esse estudo bíblico, em João capítulo 8, do 3 ao 11. Por que nós vamos levar essa palavra agora para vocês? Vamos lá, eu vou falar a primeira palavra e depois eu explico. Então, lá em João, no capítulo 3 do Evangelho de João, no capítulo 8, perdão, do versículo 3 ao versículo 11, 8, 3 ao 11, está escrito, olha só. Vamos ler a palavra do Senhor juntos, né? Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram-na diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor nos diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que Jesus se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse-lhe: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Repetindo, vá e não peques mais. Olhe, queridos, que interessante. Por isso que nós falamos na questão de que um vai ficar na terra e um vai subir para a glória. É que muitas pessoas se utilizam da própria palavra de Deus para justificar quando não querem mudar de vida. Porque a Bíblia ela é bem clara. Quando nós decidimos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, as coisas velhas elas têm que passar. E as coisas novas, ou seja, a vida nova, a novidade de vida, ela vem. Certo? Dessa feita, as pessoas muitas vezes usam a própria Bíblia como um escudo, como uma blindagem para não mudarem de comportamentos que muitas vezes não estão de acordo com a própria palavra e sempre justificam com essa frase aqui. Não, mas quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É muito falada essa frase, certo? Mas as pessoas
Tem essa frase porque as pessoas elas se apegam à imagem de que Deus é bondoso, de que Deus perdoa. Realmente, Deus é bondoso e Deus é perdoador. Mas Deus ele só perdoa se houver arrependimento. Para que haja perdão, é necessário haver arrependimento. Eu preciso me arrepender das coisas que eu faço que desagradam a Deus para que ele me perdoe e me recompense, tá certo? Então as pessoas elas geralmente param a leitura aí. Quem não tem pecado atira a primeira pedra, mas a história dessa mulher, ela termina nesta frase de Jesus Cristo: vá e não peques mais. Ou seja, abandone o seu pecado. Ele não a condenou, ele não jogou pedras nela, ele a perdoou como Deus é misericordioso e bondoso, porque o homem ele olha o que está aparente, mas Jesus ele olha o que está no nosso íntimo. Com certeza Jesus viu naquela mulher arrependimento para ter perdoado-a. E ele aconselhou-a, não peques mais. Tá certo? Então, esta é a verdade. Tem que se arrepender, tem que abandonar as velhas práticas que nós já falamos algumas aqui, tá certo? Para você ter esse direito de ser chamado de filho de Deus e poder, naquele dia, ou você, se você for antes daquele dia, porque o dia da nossa morte a gente não sabe, quando você se encontrar com Deus, você ficar com ele na glória, tá certo? Finalizando mesmo, eu quero deixar lá em Apocalipse 22, do 11 ao 12, é a última palavrinha do dia. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá certo? Capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse, versículos do 11 ao 12, olha o que está escrito para nós, certo? Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um, de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Glória a Deus. Então, meus queridos, veja essa palavra, como ela é impactante, como ela é forte. Quando Deus nos diz para nós, você é mau, pois continue sendo mau. Você é injusto, continue sendo injusto. Você é santo, continue sendo santo. Você é justo, continue sendo justo. Resumindo, você é bom, continue sendo bom. Você é mau, continue sendo mau, porque eu venho e trago recompensa. Ou seja, Deus está aqui nos desafiando. Que se nós continuarmos levando a vida de todo jeito, como diz uma música por aí, deixando a vida nos levar sem tomar uma posição, nós vamos receber uma recompensa e não vai ser boa. Por quê? Porque estávamos fazendo o que não prestava, certo? Mas, se nós, pelo contrário, tomarmos a posição de abandonar o mal e se voltar para o bem, então nós teremos uma boa recompensa do nosso Deus. Reflita sobre esta palavra desta tarde. Tome a sua posição, sabendo que dependendo da posição que você tomar, você vai ser recompensado por Deus com a sua salvação ou com a sua perdição. O que nos adianta ganhar o mundo inteiro, ser bem-sucedidos financeiramente, estar no emprego dos nossos sonhos, ter a roupa que a gente quer vestir, ter nossa casa muito confortável e perder a nossa alma, minha gente. A alma, a salvação é o bem mais precioso que alguém pode ter na vida. Não vamos ser como a geração de Noé. Estavam ali, ó, nas suas rotinas, Noé fazendo a arca, talvez até alguém lhe chamasse de doido. Aquele é um doido, aquele velho é maluco, está aí fazendo uma arca sem tamanho. E foi comprovada pela ciência a existência da arca de Noé, viu? Quando perceberam, o dilúvio chegou e já não havia mais jeito, não havia mais como entrar na arca, tá certo? Então, gente, ou Jesus vindo, ou você indo ao encontro dele, ou seja, você morrendo, você vai levar daqui apenas o seu legado espiritual. Então, prepare-se. Prepare-se e vá para os braços do Pai. Queira ficar na glória com Deus, certo? Queira subir com o Senhor e não ficar aqui na terra, tá bom? Que Deus nos abençoe nesta tarde,
Este é mais um Estudando a Palavra com a missionária Vitória Silva Paiva. Deus te abençoe abundantemente.